Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Estamos analisando temas concernentes à escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Conforme mencionado no vídeo anterior, muito já foi dito sobre a nossa vida futura, mas precisamos tratar ainda de vários outros temas de grande importância. Até porque eu tenho recebido alguns comentários dos adeptos da escatologia realizada. Eu já vou explicar melhor o que é a escatologia realizada, tá bom? Fato é que, pensando neles, eu fiz uma série com 11 vídeos sobre a escatologia realizada, comparando suas doutrinas com as doutrinas defendidas pela escatologia ortodoxa tradicional, partindo dos 2 vídeos sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. São 2 vídeos que explicam em detalhes tudo o que aconteceu em Jerusalém no ano 70. E nesta série sobre a escatologia realizada, eu também fiz um vídeo sobre a segunda vinda de Jesus. É muito importante que vocês o assistam para que vocês possam compreender com maior profundidade o vídeo de hoje, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu vou explicar o que é a escatologia realizada, pois a maioria dos cristãos nunca ouviu falar sobre essa doutrina. Assim, sempre que eu fizer alguma referência a ela, vocês saberão do que eu estou falando. Após explicar o que é a escatologia realizada, eu vou falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, através da análise dos textos bíblicos e da escatologia defendida pelos primeiros cristãos que receberam o título de pais da igreja e que desenvolveram uma corrente filosófica chamada patrística, que é o estudo dos escritos dos padres da igreja, dos santos padres, também chamados de pais apostólicos, ou simplesmente pais da igreja. Afinal, além dos apóstolos, quem melhor do que eles para nos fornecer informações sobre o pensamento dos apóstolos? Pois alguns foram discípulos dos apóstolos, outros discípulos dos apóstolos, outros foram contemporâneos deles e de outros teólogos e doutores da igreja de grande importância. Então, se a tão esperada volta de Jesus aconteceu realmente no ano 70, ninguém melhor que estes homens para expressar o pensamento corrente na época da igreja primitiva. Portanto, nós iremos analisar os textos bíblicos sobre a parousia, a segunda vinda de Jesus, bem como a escatologia defendida pelos pais da igreja. Assim, teremos todas as informações de que necessitamos para compreender o que é que aconteceu no ano 70. A escatologia realizada é uma doutrina que foi introduzida pelo teólogo liberal C.H. Dodd em seu livro de 1935, As Parábolas do Reino, e que mais tarde foi popularizada por meio de seus demais escritos sobre o tema, sendo, portanto, uma doutrina bastante recente. A escatologia realizada sustenta que as passagens proféticas do Novo Testamento não se referem ao futuro, mas ao ministério de Jesus e seu legado duradouro na igreja. Assim, todas as profecias bíblicas sobre o reino já teriam sido cumpridas durante a vida de Jesus. Quando Jesus disse, "O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus", ele quis dizer que devemos entender o reino como uma realidade presente e existencial, em vez de um evento futuro distante. Portanto, para C.H. Dodd, a nova era já está aqui. Deus estabeleceu o reino. O conceito mitológico do dia do Senhor foi transferido a um evento histórico específico que já ocorreu, ou, na realidade, a uma série de tais eventos: o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A escatologia foi cumprida ou realizada. Aquilo que era futuro nos tempos das profecias do Antigo Testamento tornou-se presente. Ao invés de procurar 2 vindas de Cristo, devemos entender que há apenas uma. Devemos interpretar estas predições à luz das suas declarações de que o reino de Deus está aqui, está próximo. Jesus não estava falando de como seria, mas de como era. Esse é o pensamento da escatologia realizada, tá bom? A escatologia realizada, portanto, diz que os eventos futuros foram todos cumpridos por Jesus ou estão sendo cumpridos na igreja. A Bíblia diz que o Messias viria, e isso se cumpriu com o nascimento de Jesus.
A Bíblia afirma que os pecados do mundo seriam julgados por Deus, e Deus julgou os pecados do mundo quando Jesus morreu na cruz. A Bíblia afirma a ressurreição dos mortos, e isso aconteceu quando Jesus ressuscitou Lázaro e outros do túmulo, e quando os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados depois da ressurreição de Jesus, conforme o relato de Mateus 27. Isso é o que eles dizem, tá bom? Só para deixar claro. Eu não estou afirmando isso, estou afirmando o que eles dizem. A Bíblia afirma que Jesus voltará outra vez, eles dizem. E de acordo com a escatologia realizada, então, isso também se cumpriu, assim como todas as profecias referentes ao futuro. A escatologia tradicional defende que há algumas profecias que já foram realizadas, já foram cumpridas e outras ainda haverão de se cumprir. Jesus não afirmou o cumprimento de todas as profecias quando disse que era chegado o reino de Deus. O que Jesus fez foi apontar para as provas de que ele era o Messias. Sempre que Jesus falava e agia no poder de Deus, o reino estava, em certo sentido, presente. Cada vez que Jesus curava as pessoas ou expulsava um demônio, o céu tocava a terra. Jesus estava dando uma amostra das coisas maravilhosas que viriam no reino de Deus. Além de falar sobre o mundo presente, Jesus falou sobre o mundo vindouro. E quando subiu ao céu, os anjos disseram aos discípulos: esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1, versículo 11. Os apóstolos ansiavam pela volta de Jesus, como bem expressa vários textos, como de Tito 2, versículo 13. A questão é, será que essa volta de Jesus aconteceu no ano 70? A escatologia realizada afirma que o dia da vingança, registrado em Isaías 61, versículo 2, se cumpriu exatamente na destruição de Jerusalém no ano 70. Quando Jesus se levantou para ler Isaías na sinagoga, em Nazaré, ele afirmou que a profecia de Isaías concernente a ele mesmo estava se cumprindo naquele dia. Porém, ele leu o texto até a profecia relacionada à proclamação do ano aceitável do Senhor ou do ano da bondade do Senhor. A próxima profecia era concernente ao dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu essa profecia porque, segundo a escatologia realizada, ela se referia ao dia da vingança sobre o povo judeu no ano 70, através da destruição de Jerusalém, incluindo o templo sagrado. Ou seja, embora Jesus tenha revelado naquele momento e em outras passagens uma escatologia ainda não realizada, tudo veio a ser realizado no ano 70. Se isso é verdade, temos de admitir que a igreja cristã cometeu um grave erro de interpretação e que muitas doutrinas concernentes aos fins dos tempos estão erradas. A Bíblia apresenta outros termos com o significado da segunda vinda de Cristo, como a palavra Apocalipse, que significa desvendamento, revelação, descoberta. Outra palavra é Epifaneia, que por sua vez significa aparecimento, manifestação, resplendor. E ainda há uma outra palavra, parousia, uma palavra bastante conhecida, que significa presença, vinda. Em Romanos 13, versículo 12, o termo o dia também é usado para significar a segunda vinda de Cristo. A noite é passada e vem chegando o dia. Antes de qualquer coisa, é importante considerar que o último dia, ou o último tempo, ou o fim, não é somente algo futuro, mas algo presente. Algo que cada um de nós deve considerar, não importa quanto vivamos, pois Cristo já está vindo. Embora a Escritura fale da vinda de Cristo como um evento futuro, ela também fala que ele está vindo durante toda a história. O derramamento do Espírito é parte da vinda de Cristo na história e podemos notar isso em João 14, versículos 16 ao 18, onde está escrito: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele também vem para todo cristão que passa pela morte física. E esse é o nosso conforto. Além disso, Jesus vem e está presente através da pregação do Evangelho.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Dessa maneira, a vinda de Cristo é algo presente que devemos sempre considerar, pois tem relação imediata e direta conosco. De alguma forma, Cristo vem todo dia e certamente virá em nosso tempo de vida, quando vier para nos tomar para si mesmo. É importante entender isso, pois nos traz um sentido de urgência e de compromisso com Jesus e com o reino de Deus, nos fazendo considerar que precisamos estar vigilantes, aguardando a sua vinda. Apesar destas vindas de Cristo, todos os dias, ao longo da história humana, a Bíblia diz que haverá uma segunda vinda que encerrará a história como a conhecemos. A Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Oriental e as demais igrejas orientais dissidentes, a Igreja Reformada e suas ramificações, além de várias outras denominações cristãs, acreditam numa volta futura de Cristo, porque acreditam que é isso que a Bíblia ensina. O Senhor Jesus disse que voltará uma segunda vez e não deixou nenhuma sombra de dúvida quanto a essa questão. No entanto, essa vinda final não será apenas um dos maiores eventos da história, como foi o seu nascimento, crucificação e ressurreição, mas será o próprio fim da história e de todas as coisas como as conhecemos agora. A vinda de Cristo, portanto, é um evento que termina a história, realizando o propósito soberano de Deus e introduzindo o seu reino eterno e celestial de forma plena. E esse retorno, que chamamos de segunda vinda, terá algumas características inconfundíveis e determinantes. Ela será pessoal, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Além de pessoal, sua segunda vinda será visível. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Esse texto nos mostra que a sua aparição será seguida pela ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Quando Jesus voltar, justos e injustos serão ressuscitados. E é por isso que esse texto nos diz que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todo olho verá Jesus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. A expressão todo olho refere-se a todas as pessoas do mundo, incluindo todos os mortos, justos e ímpios. É importante que isso fique bastante claro, pois embora Jesus tenha sido um judeu, assim como seus apóstolos, e tenha exercido seu ministério na Terra Santa, sendo julgado, portanto, por causa das questões religiosas trazidas pelos judeus, o mundo inteiro será julgado, não apenas os judeus, porque toda semente de Adão pecou. E é por isso que a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Então, dizer que o juízo anunciado pelos profetas refere-se apenas ao povo judeu é desconsiderar o que esses textos estão nos dizendo, assim como é desprezar a destruição global relatada no livro de Apocalipse. Além de pessoal e visível, sua vinda será repentina como um ladrão de noite. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. O que aconteceu em Jerusalém no ano 70 foi uma guerra por razões econômicas, referente à oposição dos judeus em relação ao pagamento de impostos. O clima era de muita tensão. Não havia paz, não havia segurança na nação e a destruição não foi repentina. O cerco se estendeu por aproximadamente 3 anos e meio de muitas batalhas com os romanos e entre os próprios judeus que estavam refugiados na cidade. Então não deixe de assistir aos vídeos sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Vocês verão o clima de guerra que estava presente naquela ocasião. O próprio Salvador disse que sua vinda seria como um relâmpago,
que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, sendo igualmente repentino e universalmente visível. A Bíblia também nos afirma que na sua vinda, na sua segunda vinda, todas as tribos da terra se lamentarão. Todas, não apenas os judeus, visto que o juízo será universal. Isso acontecerá porque o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, demonstrará seu poder e grande glória. Somente o Senhor será capaz de enviar seus anjos com um rijo clamor de trombeta para juntarem os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, conforme Mateus 24, versículo 30 ao 31. Nesse respeito, ela é diferente da sua primeira vinda, pois então ele veio na forma de um servo e em semelhança do homem pecador. Seu poder e glória no final de todas as coisas será o terror dos ímpios. Na série Apocalipse, na qual tive a honra de trazer a interpretação da Igreja Reformada, já no capítulo 1, versículo 7, vemos que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E no capítulo 6, versículo 15 ao 17, podemos testificar o que a segunda vinda significará para os ímpios. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A igreja cristã diz que não é possível os acontecimentos globais trazidos pelo Apocalipse se referirem apenas ao que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Isso simplesmente não é possível. Leiam e releiam os textos citados aqui, tá bom? Caso tenham a oportunidade, não deixem de assistir a série Apocalipse também, uma interpretação versículo por versículo. É importante dizer que, embora o Apocalipse apresente um mundo em pânico devido ao colapso mundial em várias esferas, com as taças da ira de Deus sendo derramadas, seus flagelos afligindo toda a terra, pessoas buscando a morte sem a encontrar, a Igreja de Cristo será sustentada por ele e saberá mais do que nunca que a sua vinda ocorrerá a qualquer momento, pois ela representa a salvação de seus escolhidos e seu deleite eterno. Para que vocês tenham mais clareza acerca do que eu estou dizendo, eu vou falar agora sobre os eventos que acontecerão antes da segunda vinda de Jesus. A Bíblia nos afirma que esses eventos terão que acontecer e que nós precisamos estar atentos aos sinais. Em Mateus 24, 32 a 33, Jesus disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Ou seja, o que Jesus deseja é que estamos atentos aos sinais, desejosos de seu retorno, alertas, despertos, envolvidos com a sua obra e preparados para esse momento, para que não sejamos surpreendidos pela calamidade repentina. E se existem eventos que antecederão a sua vinda, podemos afirmar que Jesus não ensina o seu retorno iminente. Embora ele tenha dito que a sua vinda estava próxima, isso não significava que esse evento seria iminente, que poderia acontecer a qualquer momento, como os que creem no arrebatamento secreto afirmam. É muito importante considerar isso, tá? Na parábola dos talentos, em Mateus 25, versículo 19, Jesus ensina que o Senhor dos servos voltou para ajustar contas com eles depois de muito tempo. E o objetivo desta parábola era explicar que a sua vinda não seria iminente como muitos pensavam. Veja o que o texto de Lucas 19, versículo 11 fala em relação a essa passagem. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Portanto, estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Foi por isso que Jesus contou esta parábola, para deixar claro que a sua vinda não seria iminente como eles estavam pensando, até porque muitos eventos deveriam acontecer primeiro. Na parábola das 10 virgens, Mateus 25, Jesus diz que o noivo demorou a chegar. O termo tardando o noivo é empregado. A mesma ideia é apresentada por Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ora, irmãos,
Rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Também em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo de 3 a 9, Pedro nos diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Os adeptos da escatologia realizada também dizem isso, tá? Eles consideram que já passou tempo demais para que isso acontecesse. Vejam só o que esse texto continua nos dizendo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Interessante notar a observação de Pedro quanto à segunda vinda de acordo com a ótica divina, ao afirmar que para Deus que vive na eternidade, o nosso tempo é muito diferente, onde um dia para Deus representa 1000 anos para nós. Uma excelente forma de dizer que Deus é o Senhor do tempo e que para Ele a nossa história, passado, presente e futuro, acontece diante dele como sendo tudo parte de um quebra-cabeças, onde cada peça foi devidamente moldada por Ele e tem o seu devido lugar no tempo e na história que Ele mesmo criou e determinou. E mais de 2000 anos já se passaram. Isso também atesta o fato de que o Senhor Jesus estava certo ao afirmar que, para nós que vivemos no tempo, no Cronos, o noivo tardaria e que alguns eventos precederiam a sua chegada. Que eventos são esses? Um desses eventos é o Evangelho ser pregado a todas as nações. Para que o Ide de Jesus se cumpra, é necessário que todos os eleitos sejam reunidos e toda a igreja seja levada à estatura da perfeição em Cristo. Conforme Efésios 4, versículo 11 ao 13. E as boas novas de salvação devem ser levadas a todas as nações para servir de testemunho e para que todos tenham a oportunidade de conhecer o Evangelho e, conhecendo, poderem aceitar ou não a mensagem de salvação em Cristo. A escatologia realizada diz que isso já aconteceu. Eu também falei sobre isso na série sobre a escatologia realizada, mencionada no início desse vídeo. Todo esforço missionário da igreja para alcançar o mundo inteiro é feito porque o evangelho ainda não foi pregado em todo o mundo. De acordo com informações atuais da Sociedade Bíblica Brasileira, o número de idiomas em uso são 7.351. Atualmente temos um total de 6,8 bilhões de pessoas no mundo que já tiveram acesso à Bíblia em 3.380 idiomas. Isso equivale a 89% da população mundial. Quer dizer que 11%, menos de 1 bilhão, ainda não tem nenhum acesso à Bíblia. E o desafio é grande, porque esses 11% representam 3.971 idiomas. Lembrando que não é necessário que a Bíblia seja traduzida para todos eles, isso porque muitos povos falam mais do que um idioma. De qualquer forma, não podemos deixar de considerar que isso significa que essas pessoas podem ter acesso ao Evangelho em outra língua. Com o avanço tecnológico, o Evangelho pode alcançar a Terra toda a qualquer momento. Os quase 4.000 povos que ainda não possuem uma Bíblia podem estar concentrados em poucos países. Então, diante de informações como estas, que podem ser obtidas com facilidade através das pesquisas disponibilizadas na internet, podemos afirmar que o Evangelho do Reino está sendo pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então, no tempo certo, virá o fim. Outro evento é a conversão de Israel. Em Romanos 11, versículo 26, a expressão todo o Israel é entendida por muitos teólogos e exegetas como dizendo respeito ao Israel espiritual.
Já alguns outros nomes de renome, como Louis Berkhoff, por exemplo, e William Hendrickson, a tomam como significando todos os eleitos entre o povo da antiga aliança ou do antigo concerto. O fato é que o capítulo 11 da carta aos Romanos nos dá a entender que o Israel se converterá a Cristo antes da sua vinda, mas isso não significa que todo israelita será salvo, e sim que as conversões se darão numa proporção muito maior, nunca visto antes, mesmo levando-se em conta que através dos séculos sempre houve muitas conversões em Israel, e que Deus continuará reunindo os seus eleitos remanescentes dos judeus e dos gentios durante toda a nova dispensação, até a plenitude dos judeus e dos gentios. Ou seja, há um número determinado entre os judeus e gentios que serão salvos. Jesus disse, já quase no fim do seu ministério terreno, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, versículo 39. E aqui Jesus não disse que todos o clamariam como bendito. Ele também não disse que todos não se converteriam. Portanto, a única coisa que podemos afirmar é que Israel se converterá. E como não há diferença entre judeu e grego, conforme Romanos 10, versículo 12, isso significa que a bênção virá aos judeus apenas por uma forma, através da fé em Cristo, conforme Romanos 11, versículo 23. Falar em esperança para o judeu só pelo fato de ser judeu, sem a necessidade do nascer de novo em espírito, através da fé em Cristo, como fazem alguns dispensacionalistas, é pregar um outro evangelho. Ficou claro? E você pode afirmar, sem medo de errar, que tanto os judeus como os gentios que se converterem a Jesus Cristo farão parte do Israel espiritual. Outro evento é a grande tribulação e a grande apostasia. Quando Jesus falou sobre esse assunto, ele não estava se referindo apenas aos eventos que culminariam com a destruição de Jerusalém, mas principalmente aos eventos futuros que ocasionarão uma tribulação de uma magnitude assustadoramente maior do que tudo que já ocorreu nessa terra. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, vemos a seguinte afirmação: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Outros textos falam sobre a apostasia, inclusive se referindo a ela na própria era apostólica. Mas assim como será com a grande tribulação, que ocorrerá numa intensidade muito maior nos últimos tempos, também será com a grande apostasia, que sobrevirá sobre a humanidade. E diferentemente do que afirmam os dispensacionalistas, a Bíblia nos diz que a igreja passará por esse momento antes da vinda triunfal de Jesus. O próprio Cristo nos afirma que a grande tribulação será um dos sinais que precederão a sua vinda e o fim do mundo. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Neste mesmo momento, falando com os seus discípulos, Jesus afirma que os seus eleitos passarão pela grande tribulação e correrão o risco de se perderem, e por isso Deus abreviaria estes dias. Entre os textos que afirmam isso, eu quero destacar o de Apocalipse 7, versículo 13 a 14. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E um pouco antes, no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9, estes santos estão orando por seus irmãos que ainda estavam sofrendo perseguição. Portanto, não há como afirmar que a Bíblia ensina que a igreja será poupada da grande tribulação por conta de um arrebatamento secreto, como afirmam os dispensacionalistas. Na série Apocalipse, eu falei bastante sobre isso. Mas um evento que precederá a segunda vinda de Cristo é a revelação do anticristo.
É importante ressaltar que na era apostólica já haviam muitos que eram considerados verdadeiros anticristos, por terem pensamentos anticristãos. Em 1 João 2, versículo 18 está escrito: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. No entanto, o anticristo se manifestará com toda a sua iniquidade antes da segunda vinda do Senhor. Haverá uma grande apostasia e o poder anticristão será muito provavelmente concentrado em um indivíduo, a encarnação de toda a impiedade, o homem do pecado, o filho da perdição, como é descrito na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. É importante ressaltar que muitas opiniões acerca do anticristo já foram levantadas ao longo da história. Há aqueles que afirmam que alguns apóstolos pensavam que algum imperador poderia ser o anticristo. Estes usam o exemplo de João dizendo que ele tinha em mente a figura de Nero como anticristo, pois em hebraico as palavras imperador Nero equivalem ao número 666. A Roma papal e o próprio Papa, em algumas épocas, sobretudo por ocasião da perseguição religiosa e das cruzadas, já foram considerados o anticristo. Figuras como Adolf Hitler e outros estadistas também já foram considerados o próprio anticristo. No caso da escatologia realizada, Nero seria o anticristo, mas a Bíblia afirma que o anticristo seria morto com o sopro da boca do Senhor em sua segunda vinda. Nero morreu antes da destruição de Jerusalém. Ele cometeu suicídio, pois ordenou a sua morte ao seu secretário Epafrodito, que o apunhalou quando um soldado romano se aproximava. Portanto, é mais coerente afirmar que o espírito anticristão já se manifestava nos dias apostólicos, como os apóstolos Paulo e João afirmaram em suas epístolas, e que esse mesmo espírito se manifestará com todo o seu poder nos últimos dias. Também é coerente afirmar que o anticristo vem se revelando, de alguma maneira, ao longo da história, tanto através de sua faceta política como eclesiástica, e que todo esse poder se concentrará em apenas um indivíduo, o qual será a encarnação da iniquidade. Por fim, outro evento será o grande número de sinais e prodígios que acontecerão nos últimos dias. São vários os filmes que tratam sobre o fim do mundo, não é? E é difícil ficar indiferente quando vemos imensa destruição ao redor do globo terrestre. Outras pessoas já não se deixam impressionar e acreditam que tudo é um grande exagero. Vamos ver o que a Bíblia nos afirma sobre isso? Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Como sinais parecidos já aconteceram e continuam acontecendo, como podemos então identificar os verdadeiros sinais do fim dos tempos? A diferença estará no fato de que a intensidade e a extensão dos mesmos será muito maior. Também haverá uma imensa combinação de todos estes sinais, e tanto os fenômenos naturais como os sobrenaturais estarão acontecendo, testificando que as palavras de Jesus são verdadeiras. Assim, quando virem todas essas coisas começarem a acontecer, fiquem certos de que a minha vinda está muito próxima. Uma pergunta que é ainda muito feita nos nossos dias é a seguinte: o mundo vai melhorar ou piorar por ocasião da volta de Cristo? A Bíblia nos ensina que, assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, a iniquidade e o pecado no mundo ainda hão de crescer muito. O mundo inteiro vai sofrer muito. A igreja também
vai sofrer bastante, mas o Senhor a sustentará. Amém? Em contrapartida, outros textos apresentam um desenvolvimento gradativo do reino de Deus. Isso porque, de um modo geral, as condições da terra estão se tornando melhores e piores ao mesmo tempo. Testemunha-se a cristianização de povos pagãos e o retrocesso de cristãos ao paganismo. É certo que à medida em que a igreja for derrubando as fortalezas inimigas de Cristo, o mal irá se levantar com todas as suas forças na tentativa de impedir o inevitável. Sim, o inevitável. O fim dessa história já está escrito. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Apesar desses acontecimentos antecederem a segunda vinda, ninguém, senão Deus, sabe a época em que ela se dará, pois nenhum dos sinais dados nos dão a certeza de poder determinar o dia e a hora. Em sua primeira vinda, que também fora prenunciada por sinais, Cristo surpreendeu a todos ou a quase todos. E você? Como se encontrará? Atento ou desapercebido? Deus sabe exatamente o que faz. Não seria bom sabermos quando o dia chegará, pois certamente nos tornaríamos descuidados ou perderíamos nossa esperança. Não sabendo, temos que nos manter vigilantes e em constante oração, buscando a sobriedade em constante santidade e piedade. Mateus 24, 42 a 51 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O texto de 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 8, e 2 Pedro 3, versículo 10 a 12, também afirmam esse fato. Há várias passagens da Escritura que deixam claro que tudo isso é verdade, ainda que seja difícil para nós compreendermos tudo. É impossível dizer como será possível todo olho vê-lo quando ele aparecer, mas não temos dúvida de que a palavra de Deus fala a verdade. De fato, todo olho deve vê-lo, pois ele vem como a revelação de Deus, tanto para a salvação como para julgamento. Toda criatura, viva e morta, será julgada e assim salva ou condenada com relação a ele. Quando lembramos que também nós estaremos diante do tribunal para prestar contas das nossas obras aqui na terra, um grande temor enche o nosso coração, mas isso só testifica a esperança maravilhosa que temos em Cristo. De fato, nossa salvação no julgamento e através do julgamento é parte do milagre da graça. Desde o princípio da história, Deus tem se revelado como o único Salvador, fazendo por nós o que está absolutamente além do nosso poder ou mesmo da nossa imaginação. O retorno de Cristo é a revelação final deste grande milagre de graça e misericórdia. Agostinho de Hipona disse: aquele dia está escondido para que todos os dias estejamos alertas. Aquele que ama a vinda do Senhor não é o que afirma estar muito distante, nem o que a declara próxima, mas é quem a aguarda com fé sincera, firme esperança e amor fervoroso, esteja próxima ou longínqua. Portanto, é por essa vinda que esperamos, vigiamos e temos esperança. Todas as nossas vidas, como crentes, podem ser descritas a partir desse ponto de vista. Tudo delas tem como seu objetivo e propósito a aparição de Jesus Cristo. Nada mais nos importa tanto quanto isso. Tire a esperança da vinda de Cristo e tudo perde o sentido, meus amados.
A certeza de que ele virá está no fato de que ele prometeu. E ainda que no nosso tempo de vida terrena não venhamos a contemplar a sua vinda pessoal e visível, nós ouviremos a sua voz no Evangelho e o seguiremos, e ele virá para nós por seu Espírito, o Consolador, e quando morrermos, ele virá e nos receberá para si mesmo. Em João 14, versículo 3, Jesus nos afirma: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Além destes sinais que antecederão a sua vinda, a Bíblia nos fala em Apocalipse 19 da batalha do Armagedon, que acontecerá por ocasião da sua vinda. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Não há nenhum registro de que isso já tenha acontecido. Nenhum. Agora, finalizando esse vídeo, eu vou trazer o entendimento da igreja cristã primitiva através da escatologia defendida pelos pais da igreja. A igreja primitiva afirmou sua crença acerca da segunda vinda de Cristo no credo apostólico escrito em meados do segundo século. Ao terceiro dia, Cristo ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Não há dúvida de que a igreja primitiva defendia o pré-milenismo, a posição acerca do milênio que diz que Jesus reinará de forma visível por 1000 anos sobre a terra em sua segunda vinda. Eu vou falar sobre isso, tá? Aqui nessa série, tá? Sobre as diferentes interpretações acerca do milênio. Mas é importante que vocês saibam que o pré-milenismo era a visão predominante nos escritos dos pais da igreja primitiva. Isso pode ser testificado através da posição adotada por Papias, bispo de Herápolis, que viveu cerca do ano 60 ao 135 d.C. E é provável que as informações de Papias derivam diretamente do apóstolo João, ou pelo menos a partir das conversas diretas com João. Além de Papias, temos a posição de Justino Marte, cerca do ano 100 ao 165, que também sustentou uma perspectiva pré-milenista. Podemos dizer o mesmo acerca de Irineu, que nasceu no ano 130 d.C. Ele foi bispo de Lyon, que teve acesso aos ensinamentos de Policarpo, o discípulo de João. Tertuliano, que viveu cerca de 160 a 220, conhecido também como o pai da teologia latina, e Lactâncio, que viveu cerca do ano 240 a 320, também afirmavam um reino milenar de Cristo na terra após a sua segunda vinda. Eu trarei os textos de cada um deles no próximo vídeo, pois tratarei das correntes milenistas. É bom dizer que a história não é autoritária, como é a Escritura, é verdade, mas ela nos ajuda a compreender o pensamento dos primeiros cristãos. E nesse caso, eles não afirmavam que Jesus havia vindo visivelmente no ano 70. Nenhum deles afirmou isso. Não há nada escrito sobre isso, nenhum testemunho histórico sobre isso, seja por parte dos pais da igreja, dos apologistas e doutores cristãos, e nem mesmo nos livros apócrifos temos nada que afirme a teoria defendida pela escatologia realizada. Mas nós temos muito ainda para falar acerca da escatologia, tá? E vários textos serão analisados para que a nossa compreensão sobre a escatologia seja bastante completa e altamente comprometida com as escrituras sagradas e com a história cristã. Diga o que você achou desse vídeo, tá? Se você considera que esse conteúdo é relevante e deseja contribuir com esse ministério, é só fazer um Pix de qualquer valor usando o QR Code que está aparecendo agora na tela ou o código Pix colocado na descrição desse vídeo também. Aproveite para compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer melhor a Bíblia. Ajude-me a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.